Olá pessoal, tudo bem? Prof. Carol Fernandes na área para revisar direito civil. Temos aí um universo de questões e um universo de matérias para tentar pescar aqui nessa curta aulinha quais são os principais temas que podem vir a cair no próximo exame da ordem. Não vamos perder tempo mais com apresentações. Vamos já para a matéria, porque temos muito a falar. Primeiro tópico que eu quero revisar com vocês diz respeito à capacidade civil. E por que eu quero revisar a capacidade civil? Porque temos ainda como um tema muito pulsante, tanto no exame da ordem quanto nos concursos públicos, a Lei 13.146, que é mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, essa lei, que é a Lei 13.146 de 2015, ela alterou as nossas categorias de incapacidade, de modo que, prestem atenção, não se fala mais, não tem mais aquilo que a gente costumava chamar de interdição de pessoas. Não há mais interdição. Todas as pessoas que eventualmente estiverem alocadas lá no artigo 4º do Código Civil, que trata do quê? Da incapacidade relativa, agora estarão sujeitas ao regime da curatela. E essa novidade aqui decorreu da Lei 13.146. E além da curatela dos antigos interditos, que são aqueles relativamente incapazes, nós temos uma outra curatela mais específica, porém diferente, que é a curatela da pessoa com deficiência. Por quê? Porque esta curatela aqui da pessoa com deficiência não afeta, não alcança a plena capacidade. Olhem que legal. A pessoa com deficiência que eventualmente necessitar de curatela nos termos da Lei 13.146, especificamente artigos 8.4 e 8.5, não sofrerá alteração em sua capacidade civil. Ela continuará sendo plenamente capaz. E é isso também que diz o artigo 6º da mesma lei. Olhem só, olhem o que diz no artigo 6º da Lei 13.146. E aí vocês nunca mais vão esquecer desse conteúdo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para... E aí o legislador nos relata aqui, nos pontua alguns dos direitos existenciais e pessoais que não serão afetados mesmo em razão de curatela. Olhem que legal, mesmo em razão de curatela. E ele ressalta, olha só, não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive para, o que ele faz no artigo 6º é ressaltar, para deixar óbvio mesmo, que a pessoa com deficiência pode casar, descasar, trabalhar, viajar, gerir o seu próprio dinheiro, ter filhos, criar os seus filhos, exercer guarda dos seus filhos, adotar. Então, percebam aqui uma grande evolução no contexto da teoria das capacidades. Mas existe uma situação muito específica, porque vejam bem, estas pessoas do artigo 4º, vamos relembrar quem são.
os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, estes sujeitos aqui, se forem submetidos à curatela, terão a sua capacidade reduzida. Então, a capacidade civil dessas pessoas virará relativa. Então, elas descem lá da capacidade plena para a incapacidade relativa. Ainda que esta incapacidade só atinja os direitos de cunho patrimonial, tá? Então, lembrem-se disso. Agora, a situação específica que eu queria desenhar para vocês é a seguinte. Imaginem que, em razão da deficiência, uma pessoa, por exemplo, não possa exprimir a sua vontade por causa permanente ou mesmo transitória. Então, vejam que aqui eu tenho o quê? Uma soma da deficiência com um resultado da incapacidade relativa. Apenas neste caso é que a pessoa com deficiência será relativamente incapaz. Ainda assim, os direitos do artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência ficam intocados. Ou seja, a incapacidade não resulta mais em restrição ao exercício da autonomia e das liberdades individuais. Ela produz apenas efeitos de direito patrimonial, tá? Lembrando também, pessoal, que além da curatela lá para a pessoa com deficiência, a Lei 13.146 nos trouxe um novo procedimento que nós chamamos de processo de tomada de decisão apoiada. Processo de tomada de decisão apoiada. E por que ele é legal? Porque ele é uma alternativa à curatela, muito menos gravoso, muito menos drástico e mais ele privilegia a autonomia da vontade. Por quê? Porque o processo de tomada de decisão apoiada parte da iniciativa da pessoa. Então, a pessoa com deficiência elege 2 ou mais apoiadores, então é no mínimo 2 apoiadores, celebra com elas um termo de apoiamento, leva-se esse termo à homologação judicial, o juiz dá vistas ao MP, confere se os apoiadores têm as características necessárias, porque eles têm que ter os mesmos predicados que teria um curador, não podem ter sido condenados em prestação de contas anteriores, então tem que ser pessoas aptas também ao exercício da curatela. E aí, homologam o apoio. Mas o legal é que é a pessoa com seus apoiadores que vai estabelecer os limites desse apoiamento. Os limites até onde vamos. Onde vocês vão me representar ou me assistir. Os atos praticados vão ser praticados conjunto ou separadamente. É quase como outorgar uma procuração, com a garantia de que o juiz e o Ministério Público darão o seu aval e fiscalizarão aquele empenho, tá? Então, processo de tomada de decisão apoiada já caiu na primeira fase da prova da OAB. Era uma questão em que um casal com síndrome de Down, que eram respectivamente apoiados por seus familiares, alugavam um apartamento ou queriam celebrar um contrato de aluguel de um apartamento, porque haviam sido contratados por uma empresa e iam exercer atividade
remunerada no Rio de Janeiro. E a alternativa correta indicava que o locador poderia exigir a participação dos apoiadores no contrato. É isso aí, tá? Vamos lá então, adiante. Carol, tu falou em incapacidade relativa, mas tu não falou nada na incapacidade absoluta. É porque não há muito o que falar da incapacidade absoluta. Vamos lembrar por quê? Nós nascemos incapazes absolutos da prática de atos da vida civil. Então vejam só, nós nascemos com capacidade de direito, por quê? Recebemos personalidade, o reconhecimento da personalidade jurídica, somos pessoas, sujeitos de direitos e deveres na ordem civil, lá nos termos dos artigos 1º e 2º do Código Civil, porém não podemos sozinhos pessoalmente praticar os atos da vida civil. E esse não poder pessoalmente praticar atos da vida civil nada mais é do que a incapacidade absoluta. Até os nossos 16 anos, essa será a nossa vida. Seremos representados por pai, mãe ou tutor. Ok. Já fazendo um parênteses, quem é tutor? Aquele sujeito que substitui a figura de pai e mãe quando esses faltarem. Ou seja, pai e mãe estão mortos. Estamos falando de uma criança ou de um adolescente órfão. A tutela será assumida por alguém que se ocupará dos cuidados da administração patrimonial. Lembrando que tutor não exerce poder familiar. Bem, o nosso parênteses agora foi fechado, vamos voltar à incapacidade absoluta. Porque até a Lei 13.146 podia acontecer, lá no artigo 3º, de nós chegarmos à capacidade plena. Ah, bom, andei 18 anos, conquistei a minha plena capacidade, pá! Perco a minha plena capacidade e regrido para a incapacidade absoluta. Isso era possível de acontecer por meio da interdição. Não é mais. Se vocês lerem agora o artigo 3º do Código Civil, vocês verão que a única causa de incapacidade absoluta é a idade. Então, nós temos apenas um critério para a incapacidade absoluta, que é o critério etário. Portanto, incapazes absolutos no ordenamento jurídico brasileiro são apenas os menores de 16 anos. Todas as incapacidades ficaram reunidas no artigo 4º do Código Civil. Portanto, alguém que está em coma no hospital e que nem tem prognóstico de melhora é incapaz relativo. Tá, Carol, como assim? Ora, não é o juiz que vai nomear um curador? Não é o juiz que vai fixar os poderes do curador? Então o juiz vai fixar, obviamente, para o procurador de uma pessoa que está em coma e que não tem como manifestar a sua vontade sob nenhum aspecto, vai nomear um curador com poderes de representação. Então agora passou a existir representação na incapacidade relativa. Tudo vai depender da curatela desenhada pelo juiz. É o juiz, com base na perícia técnica, que vai decidir se o curador vai representar ou vai assistir e quais serão os atos que poderão ser praticados por esse curador. Quanto ao incapaz relativo em razão da idade, aquele sujeito ali entre 16 e 18 anos, esse será sempre assistido, olha só, em razão da idade, o adolescente, né? Será assistido por pai, mãe ou tutor. Aí o que nós temos é assistência, tá? E aí, finalmente, completando 18 anos de idade, nos tornamos plenamente capazes. Aí, gente, é só ladeira abaixo. Mas vamos lá. Tem um atalho aqui. Esse atalho acontece aonde? Aos 16 anos. Esse atalho a gente chama de quê? Emancipação. Por que eu digo que é um atalho? Ora, porque eu chego aos 16 e sou relativamente incapaz.
E com a emancipação, eu pulo para a plena capacidade. Eu não preciso esperar 2 anos para me tornar plenamente capaz, eu simplesmente pulo para a plena capacidade. O que nós temos que gravar da emancipação é que ela produz efeitos para os atos da vida civil. Ela não altera nada, absolutamente nada na esfera criminal. Na esfera administrativa, eu não vou poder tirar a carteira de motorista, eu não vou virar obrigado a votar, eu não vou responder criminalmente, eu continuo respondendo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não posso beber, eu não posso comprar bebida alcoólica, eu não posso comprar cigarro, nada disso, gente. Olhem só, eu apenas me torno plenamente capaz. Ou seja, eu posso praticar sem assistência todos os atos da vida civil. Uma maravilha! Eu posso transitar no Código Civil, trocando aí por miúdos o que eu acabei de contar para vocês. E a emancipação, lembrando, ela tem 3 tipos. Nós temos a emancipação voluntária, que está lá no inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º. Então vamos lá, inciso 1, parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Lá na primeira parte do inciso 1 tem a emancipação voluntária. E ela diz assim, ó, pelos pais, ou seja, é voluntária porque são os pais no exercício do poder familiar que emancipam um filho por escritura pública, independentemente de homologação judicial. O filho nem precisa ir no tabelionato junto com pai e mãe. Ele pode receber de presente uma escritura de emancipação. Então tá, por pai e mãe, pai e mãe, a não ser que um deles esteja morto, que não tenha reconhecido o vínculo de paternidade, ou que tenha sido declarado ausente ou morto presumido. Eu tô falando de situações em que ele não está mais entre nós. Não é o pai ausente que sumiu e nunca mais voltou. Aí a mãe não vai conseguir emancipar o filho. Atentem para isso, é pai e mãe, conjuntamente, não adianta separado. Por escritura pública, independentemente de homologação judicial. Aí a segunda parte do inciso 1 fala do segundo tipo de emancipação, que é a emancipação judicial. E ela é judicial porque ela deve ser buscada perante o Poder Judiciário e é o juiz que vai, por meio de sentença, emancipar ou não. Quem? O menor tutelado. Lembra que eu falei para vocês que tutor exerce as funções que pertenciam a pai e mãe, mas ele não tem poder familiar. Tutor não é pai e mãe. Tutor, se não é pai e mãe, não pode emancipar, ele não tem esse direito. Então, o menor tutelado deve buscar tutela jurisdicional. Ele vai dizer, excelência, quero ser emancipado. Aí o juiz vai ouvir o tutor, diz ali no inciso 1, ouvir o tutor. E aí vai decidir se vai emancipar ou não esse adolescente. Essa é a emancipação judicial. E aí nós temos outras 4 causas de emancipação nos incisos 2, 3, 4, 5 do parágrafo único do artigo 5º, que são as emancipações legais. Emancipação legal. Sempre que a gente lê legal, essa palavrinha legal, é porque está previsto na lei, só isso. A emancipação legal, ela é um direito potestativo. Por ela ser um direito potestativo, basta que o titular o exerça. Logo, se eu me enquadrar em uma das causas de emancipação legal, eu estou emancipado. Eu não tenho que buscar o Poder Judiciário para declarar a situação. Eu não tenho que fazer um instrumento público. Eu não preciso de nenhuma providência para reconhecimento do meu direito, porque basta no direito potestativo que o titular o exerça. São elas o casamento, a colação de grau em curso de ensino superior, o exercício de emprego público efetivo e, por fim, economia própria ou estabelecimento comercial, por meio do qual esse adolescente possa se sustentar. Não é o carimbo na carteira
que diz lá que o sujeito ganha um salário mínimo. Não, tem que ter economia própria, conseguir se sustentar. Essa galera está emancipada. Ah, mas as pessoas que vão contratar com essa galera não vão acreditar. Isso são outros 500. O STJ já disse isso, inclusive. Como vocês vão fazer para convencer os sujeitos a negociarem com vocês é problema de vocês. Nós não temos nada a ver com isso. É um direito potestativo, exerçam. Assim que funciona, assim que o STJ diz que é assim que nós vamos fazer. Exceto o casamento, que eu tenho o quê? Uma certidão de casamento. Exceto a colação de grau em curso de ensino superior, que convenhamos, não acontece, não dá tempo, que eu vou ter lá um diploma. Os outros casos, também exercício de emprego público efetivo, não dá tempo. Nos outros casos, não tenho muito como provar, mas isso aí é problema meu, o STJ já disse. Beleza, gente? Então tá. Saindo dessa primeira parte geral, mais geral, nós vamos para a segunda parte, ainda geral, do direito civil, mas especificamente para falar dos negócios jurídicos. Porque a FGV adora cobrar essa matéria de vocês na primeira fase do exame da ordem. Vamos lá para o negócio jurídico, então? Relembrar quais são os requisitos de validade dos negócios jurídicos? Agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Acontece que quando eu não observo os requisitos de validade, que estão lá no artigo 104 do Código Civil, o meu ato, ao invés de válido, será inválido. Significa dizer o quê? Que ele poderá ou ter os seus efeitos cassados por decisão judicial ou sequer produzir efeitos. Porque aí eu quero lembrá-los do seguinte, por um passo de mágica, este quadro apagará. Ai, nessas horas é bom que gravar lá na mesa. Tá. O que vai acontecer então na invalidade? O negócio jurídico inválido, ele pode ter uma invalidade total ou uma invalidade parcial. A invalidade total nós conhecemos por ato nulo. E a invalidade parcial ou relativa nós conhecemos por ato anulável. Onde estão as causas de nulidade? Ora, tô falando das causas gerais, né, pessoal? Vamos lá. Artigo 166 do Código Civil e artigo 167 do Código Civil, que fala do quê? Da simulação. E onde estão as causas de anulabilidade? Estão no artigo 171 do Código Civil. Vamos revisar rapidamente cada uma delas de olho na lei. Olhem lá o Código Civil no artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei, quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Carol, vocês vão dizer, Carol, vou ter um surto que eu vou ter que decorar esse artigo 166? Não. Sabe por quê? Porque se tu lembra dos 3 requisitos de validade do artigo 104, agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, tu lembra do 166. Inverte o artigo 104. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Olha só, objeto ilícito, impossível, indeterminável, motivo comum a ambas as partes for ilícito. Pronto. Agente incapaz. Incapaz absoluto
é caso de nulidade. Incapaz relativo é caso de anulabilidade. Agora, quanto à forma. Ora, se houver forma, se houver solenidade, e eu não observar a forma nem a solenidade, o que eu tenho? Nulidade. Vejam que sempre que eu não observo com rigor os requisitos de validade do artigo 104, eu estou praticando um negócio jurídico nulo de pleno direito. E aí, obviamente, quando a lei tiver lá um artiguinho que diga isto é nulo, não pode ser praticado, isto é nulo, não pode praticar, se praticar é nulo. Será nulo o casamento aqui celebrado sob infringência de causas de impedimento do casamento. Pronto, a lei diz taxativamente que aquele ato é nulo. E aí, nesses casos, o que acontece? Também vai ser, obviamente, uma causa de nulidade absoluta. E o que é a simulação? Ora, a simulação, que está lá no artigo 167, também já caiu na primeira fase da prova da ordem. A simulação é um negócio jurídico celebrado por meio de conluio entre os sujeitos do negócio. Então, eu tenho lá sujeito ativo, sujeito passivo, ambos em conluio celebram um negócio jurídico de aparências. Não é aquilo que eles efetivamente estão fazendo. Aquilo é para enganar bobo. O que é a simulação? A simulação, então, é quando eu celebro um negócio jurídico de aparências e estou aproveitando e me comportando efetivamente para alcançar os efeitos de um negócio jurídico diverso. Eu finjo que é uma compra e venda, mas na verdade é uma doação. Eu finjo que é pelo preço X e na prática é pelo preço Y, porque a simulação ela pode ser total ou parcial e qualquer uma delas é causa de nulidade absoluta. Simulação, chamamos ela de vício social, porque aqui a ideia não é passar para trás o sujeito que está negociando comigo. Aqui a ideia é provocar danos a terceiros ou ao ente público, tá? Todas as outras causas que nós temos lá no artigo 171 são causas de anulabilidade. E aí diz, claro, o legislador me avisa que além das outras causas previstas em lei, serão anuláveis os negócios jurídicos celebrados por pessoa relativamente incapaz. E eu já tinha dito para vocês, o relativamente incapaz, quando celebrar negócio jurídico sem a devida assistência ou representação do seu curador, ele pratica negócio jurídico anulável. E qual é a diferença? Ora, o negócio jurídico anulável, ele produz efeitos. E ele só deixará de produzir efeitos se o juiz o declarar anulado por sentença. Diferente do negócio jurídico nulo, que não produz efeitos. Tá? Então temos aí uma diferença gritante entre uma e outra categoria. As anulabilidades, então, além da incapacidade relativa, são os vícios ou defeitos do negócio jurídico. Vícios ou defeitos dos negócios jurídicos que estão tutelados a partir do artigo 138 do Código Civil. Se vocês forem para lá, vocês vão ver erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. São esses os vícios ou defeitos do negócio jurídico que a FGV adora cobrar. Então, rapidamente eu vou falar sobre cada um deles com vocês. Começando pelo erro. Tanto faz se foi erro, mero equívoco, ou se foi o quê? Ignorância. O legislador não distingue erro de ignorância. Só que ele só vai considerar aquele negócio jurídico anulado, ou seja, o erro somente induzirá a anulação do negócio jurídico quando for substancial. E aí o 139 me diz o que é um erro substancial, vale a pena dar uma lida. E mais, quando ele for determinante para a celebração do negócio jurídico e não houver suspeita de que o beneficiado, de que o outro agente, podia suspeitar do engano de quem emitiu a vontade. Ou seja, não basta que
eu manifeste uma vontade de forma equivocada em relação ao objeto do negócio, em relação ao próprio negócio, em relação à pessoa com quem eu estou negociando. Não basta que eu me engane. Tem que ser possível ao outro sujeito perceber que eu estou me equivocando e ainda assim celebrar o negócio jurídico comigo. E é por isso que vocês devem lembrar de uma questãozinha que caiu na FGV que pegou muita gente desprevenida. Por causa desse elemento, do outro suspeitar do meu engano. Que era uma questão que envolvia a Júlia e a Marta. Era um bazar beneficente em que a Júlia ou a Marta, agora eu não lembro quem era quem na questão, adquiria lá um faqueiro que era de uma liga metálica barata, achando que era prata. Mas como era um bazar beneficente, a outra que estava vendendo não suspeitou que a vizinha estava oferecendo um valor muito superior ao que aquele faqueiro valia efetivamente. Uma achando que era prata, a outra achando que era o quê? Caridade. E aí a FGV deixou desenhado na questão que aquela que estava vendendo o faqueiro não tinha noção de que a compradora estava caindo em erro, estava se equivocando e, portanto, esse negócio jurídico não será anulado, tá? Diferentemente do dolo, o dolo eu tenho uma conduta do sujeito provocando o engano do outro, é o que nós chamamos de indução em erro. Então, um dos agentes, por ação ou omissão, desenha um cenário, manipula o cenário para conduzir uma manifestação de vontade em outro sujeito que não seria manifestada se ele conhecesse as circunstâncias reais daquele cenário. Então eu manipulo as características do produto, eu manipulo as cláusulas, eu manipulo a pessoa para que ela me favoreça num negócio jurídico. Isso é conduta dolosa e isso, sem dúvida nenhuma, induz a anulação. Só cuidado. O dolus bonus, que é o que a gente chama também de dolo acidental, ele não induz a anulação do negócio jurídico. O que é o dolo acidental? São aquelas práticas ou manobras muito comuns no mercado de consumo que não extrapolam a linha da honestidade. Essas práticas que deixam o produto muito mais atrativo do que efetivamente ele é, mas que a gente olha e diz assim, me engana que eu gosto. Sabe aquele ditado, o golpe tá aí, cai quem quer? Então, o golpe tá aí, cai quem quer é o dolo acidental. É aquele que eu olho e digo, eu sei que isso não é tudo isso, mas tá valendo o golpe. Esse é o dolo acidental e esse não induz a anulação do negócio jurídico. No máximo, sabe o que acontece? Reparação de perdas e danos. Agora, a coação são outros 500. A coação é violência. E essa violência, ela é uma violência moral, ou uma violência física, ou uma ameaça patrimonial. Então, o sujeito que me ameaça, ou ameaça um familiar, ou alguém do meu círculo de afeto, e aí o juiz vai analisar no caso concreto se cabe ou não, e aí ele ameaça a minha vida, a minha integridade física ou os meus bens, a ameaça patrimonial é coação, e me induz a emitir uma vontade que eu não emitiria em condições normais, ou seja, fruto de ameaça. Cuidado, porque para que a coação se configure, essa ameaça tem que ser real, injusta e iminente. Iminente. Eu não sei quando vai acontecer a qualquer momento. Tá? Bom, além disso, olha só, ela tem que ser injusta, porque o mero exercício regular de um direito não é coação. Pode até ser uma ameaça, mas é de exercício regular de um direito. Isso não é coação. E o mero temor reverencial também não configura coação, tá? O estado de perigo foi uma figura desenhada pelo legislador lá no Código Civil de 2002 para tratar daquelas questões envolvendo cenários médicos ou hospitalares. Então, quando a FGV surgir para vocês com uma questão em que alguém está passando mal, tem um mal súbito, precisa de um médico, ou precisa ser internado e passar por uma cirurgia, e aí alguém exige dele uma contraprestação excessivamente onerosa, estamos falando do estado de perigo. E aí tivemos duas questões muito marcantes no exame da ordem. A primeira,
Um cara lá que estava passando muito mal num avião e um médico disse: ok, eu salvo tua vida, mas eu vou te cobrar 4 vezes mais porque eu tô de férias. Isso é estado de perigo. E a outra questão era um sujeito, uma menina, coitada, que sofre um acidente, precisa passar por uma cirurgia de emergência. E olha só o infortúnio dessa mulher. Tinha uma única equipe médica, num único hospital, num raio de 300 quilômetros. Ou ela era atendida por aquela equipe, ou ela morria. E a equipe diz: vamos ter que te cobrar 10 vezes mais do que o valor de mercado. Afinal de contas, somos a única equipe médica. Isso é estado de perigo. Então, quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou salvar a vida de alguém, de algum familiar, se obriga a uma contraprestação excessivamente onerosa, porque o outro se aproveita da minha vulnerabilidade, esse negócio jurídico poderá ser anulado. Isso é estado de perigo. Vejam só, o que eu tenho que ter? O dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? O sujeito que está se beneficiando olha para mim e diz: pobrezinho, está numa situação extremamente vulnerável, vou te ajudar, mas... E aí me mete a faca. Isso, gente, é o dolo de aproveitamento. O sujeito se aproveita da minha situação de vulnerabilidade para me exigir uma contraprestação excessivamente onerosa. Cuidado, não é ele que me causa a situação de vulnerabilidade, porque aí seria coação. Ele se aproveita da situação que eu já estou. Diferente da lesão, em que eu tenho a premente necessidade ou a inexperiência. E aí temos uma questão que é o do sujeito que se muda para o Rio de Janeiro para estudar e aluga um quarto. E esse quarto ele paga lá R$500 acreditando que esse era o valor do quarto que ele tinha que pagar na cidade do Rio de Janeiro. E aí, meses depois, ele conta que, descobre, né, que ninguém paga mais do que R$200 por um quarto idêntico na mesma região. Isso é lesão. Quando alguém, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma contraprestação excessivamente onerosa. E aí tem uma outra questão muito famosa também do exame da ordem sobre lesão, que é a da cidade de Asa Branca, que sofreu um grande alagamento. Essa cidade de Asa Branca sofreu um grande alagamento em virtude das chuvas e isolou milhares de pessoas. Tem lá um cidadão muito benevolente que com o seu barquinho estava fazendo o transporte das pessoas, cobrando 3 vezes mais do que usualmente. Vimos isso, caso real, há pouco tempo, pessoas vendendo água a R$50 naquelas cidades que sofreram os desastres dos alagamentos e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro. Isso é lesão. Na lesão eu tenho que observar 2 requisitos, um objetivo e um subjetivo. O requisito objetivo é qual? A manifesta desproporção entre as prestações. E o subjetivo é a premente necessidade ou a inexperiência. Lembrando que eu não vou anular o negócio jurídico se o sujeito que está se beneficiando se oferece para reduzir o seu proveito ou prestar caução suficiente. E por último, chegamos na fraude contra credores. A fraude contra credores, que é aquela série de atos que eu pratico para alienar o meu patrimônio, alienar os meus bens, me tornando insolvente ou me tornando mais insolvente do que eu já sou. Via de regra, a fraude contra credores se configura quando eu me desfaço de bens a título gratuito ou por meio de remissão de dívidas. A alienação onerosa de bens poderá vir a ser considerada fraude contra credores quando se tratar de insolvência notória ou de conhecimento do terceiro adquirente, que neste caso não será de boa-fé. Lembrando que quem tem direito, quem tem legitimidade para propor a ação pauliana, que é a ação anulatória em razão da fraude contra credores, é o credor sem garantias, porque ele não tem nenhum bem garantindo a obrigação dele. O credor com garantias, a princípio, não é legitimado. Ele só terá legitimidade para propor ação pauliana ou pretender anulação daqueles negócios jurídicos de fraude contra credores quando a garantia dele desaparecer ou se tornar insuficiente. E assim encerramos essa parte dos negócios jurídicos. Vamos para outro tópico de direito civil, agora obrigações. Pessoal, sobre direito das obrigações, eu quero relembrar vocês de algo bem simples.
mas que é a minha aposta. Vamos lá. As obrigações têm várias modalidades. Então, nós temos a obrigação de dar, de fazer e de não fazer. Temos ainda as obrigações divisíveis e as obrigações solidárias. Mas é lá nas obrigações de dar que nós temos uma subdivisão. As obrigações de dar, elas podem ser de dar coisa certa, de dar coisa incerta. E é aqui que eu quero focar nossa revisãozinha rápida. Quando eu falo de obrigação de dar coisa certa, eu estou falando de um objeto que é determinado. Então, ele é indicado pelo gênero, pela quantidade e pela qualidade. Quando eu estou me obrigando a entregar um objeto, a dar um objeto incerto, eu estou me obrigando a, no mínimo, dar algo de determinado gênero e quantidade. Falta apenas atribuir a qualidade. Quando é que eu atribuo a qualidade? Vamos pensar numa obrigação de alguém que planta fumo. E esse alguém, então, aqui, planta fumo, vai numa determinada empresa, pega as sementes e já se obriga a entregar a sua produção como forma de pagamento pela semente. E, claro, ajustar determinado preço pelo excedente após o pagamento da sua dívida. Vocês imaginem, então, que essa pessoa está se obrigando a dar uma coisa incerta, porque ela ainda não tem a qualidade, ela tem o gênero e a quantidade. E aí, então, aí a quantidade aqui eu estou falando de toda a produção, metade da produção, 60% da produção. Aí vocês imaginem que essa pessoa planta e tem uma bela produção. Quem é que escolhe o produto? Diz a lei o seguinte, que caberá ao devedor escolher o produto que ele entrega. E aí vale aquela regrinha básica. Ele não é obrigado a dar o melhor tipo ou a melhor qualidade. Mas ele também não pode dar a pior. Ele tem que dar a mediana. Carol, mas só tem tipo 1 ou tipo 2. Então, ele vai ter que dar o tipo 1, porque ele não pode dar o pior, tá? Feita a escolha, feita a determinação do objeto, ou seja, atribuída a qualidade à coisa e notificado o credor, ó, o material está aqui te esperando, o produto está aqui te esperando, o fumo está colhido, as sacas estão aqui, a coisa se torna determinada. Então, até o momento da escolha e da notificação do credor, a coisa é incerta. Se a coisa é incerta, ela não tem qualidade. Então, se ela não tem qualidade, ela pode ser substituída, ela é fungível. Então, não vale nem por caso fortuito ou força maior alegar perda ou deterioração. Nem por caso fortuito ou força maior eu posso alegar perda ou deterioração. Quando eu determino meu objeto e ela se torna coisa certa, ela passa a responder pelas regras das obrigações de dar coisa certa. E aí sim, em caso fortuito ou força maior, eu não respondo por perdas e danos. Essa era a dica que eu queria dar para vocês de direito das obrigações e nós já vamos passar para o direito de família e depois direito das sucessões, nos encaminhando para o fim da nossa super revisão. Vamos lá. Sobre o direito de família. Vamos revisar, gente, o artigo 1521 do Código Civil, que fala das causas de impedimento do casamento. Quando a lei me diz, não podem casar, não pode. Olha só, impossibilidade do objeto, ela está falando que se eu casar, o meu casamento será nulo. E essas causas de impedimento estão no artigo 1521 do Código Civil. Casei sob infringência de causa de impedimento, ato nulo. Diferente das causas suspensivas do casamento. E essas estão lá no artigo 1523 do Código Civil. Nas causas suspensivas, vejam só, eu não tenho a impossibilidade de casar. O Estado permite que eu case, mas ele me aconselha a não casar. Portanto, se eu casar, o que vai acontecer? O meu casamento será válido. Porém, eu não tenho liberdade para escolher, para pactuar livremente sobre o meu regime de bens. Nesses casos, então, eu serei obrigada a casar na infringência do regime de separação obrigatória de bens.
que é o regime da separação obrigatória de bens, gente? Vamos lembrar desse regime aí da separação obrigatória, também chamado de regime da separação legal de bens. Vamos lá. Diz lá o artigo 1641 do Código Civil que o regime da separação legal, que será obrigatório o regime da separação em 3 casos, tá? E os casos são os seguintes, ó. Quem casar ou constituir união estável com 70 anos ou mais, quem casar sobre a infringência de uma causa suspensiva do casamento, que são lá as do 1523 do Código Civil, e quem para casar precisar de suprimento judicial. O que eu tenho que lembrar? Ok, casei no regime da separação legal de bens. E aí? E aí que nós temos uma súmula do STF, que é a súmula 377, que diz o seguinte: tem direito de meação. Então, no frigir dos ovos, dá no mesmo que casar no regime da comunhão parcial. Dá no mesmo se eu vier a me separar. Para fins de meação, dá no mesmo. Eu vou ter direito à metade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união. Para fins de meação, pessoal. Porque se eu morrer, este regime me exclui como cônjuge da concorrência sucessória quando ela se der com a descendência. Significa dizer que se eu estou concorrendo na sucessão do meu cônjuge falecido, com filhos, netos, bisnetos, eu não recebo quinhão hereditário. É isso que acontece. Portanto, este regime ainda é problemático, em que pese ele me garanta o direito de meação, tá? Ainda no direito de família, já que estamos nos regimes de bens, sempre bom revisar os atos que podem ou não ser praticados quando eu sou casada ou vivo em união estável em razão do meu regime de bens. O 1642 prevê atos que qualquer um pode praticar, tanto o marido quanto a mulher, independentemente do consentimento do outro. Então, estes são atos de mera administração ou de resguardo do patrimônio, que podem ser praticados por um ou pelo outro sem autorização, sem buscar autorização, tá? Agora, tem atos, e é aqui que a FGV adora pegar vocês, que eu não posso praticar sem o consentimento do meu cônjuge. Não posso praticar. E aí, gente, eu vou ter obrigatoriamente que buscar a autorização do meu cônjuge. Olhem o 1647, e aqui que eu quero focar a revisão. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação de bens. Exceto no regime da separação. Não pode alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval e fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Lembrando que se for uma doação nupcial feita para um filho, quando eles casarem ou quando eles estabelecerem economia separada, não é preciso da autorização do outro, tá? Carol, o que a FGV vai me perguntar disso aqui?
ela vai perguntar o seguinte, ó, ela vai colocar lá um cenário em que um dos cônjuges praticou um desses atos sem autorização do outro. O que ele pode fazer? Ora, ele pode pedir a anulação desse ato para o juiz. Então, ele vai ter que ingressar com uma ação anulatória no prazo de 2 anos a contar da dissolução da sociedade conjugal para buscar a anulação daqueles atos. Carol, e como que ele poderia ter evitado a nulidade, o cônjuge que praticou? Porque ele buscou autorização do outro e o outro não deu autorização. Aí olhem o que diz no 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Só que o juiz só vai então conceder essa autorização quando o outro está negando a prática do ato por pura implicância, ou seja, sem justo motivo, ou quando o outro, por exemplo, se encontra incapacitado, está em coma, está desaparecido, e aí o juiz vai suprir a sua autorização, tá? Então, posso pleitear anulação até 2 anos depois de determinada a sociedade conjugal. E aí, gente, se o sujeito praticou e o outro na hora não deu o consentimento, mas depois quer concordar, basta que se faça a aprovação posterior, seja por instrumento público, seja por instrumento particular, autenticado, tá? Quem detém legitimidade para essa açãozinha? O cônjuge que teve a sua opinião ignorada na prática do ato ou os herdeiros desse cônjuge prejudicado, tá? Então vamos lá, pessoal, sobre o pacto antenupcial. O pacto antenupcial, ele sempre vai ser necessário quando o regime de bens não for o da comunhão parcial. Então, se eu não quero celebrar um pacto antenupcial, eu necessariamente vou casar no regime da comunhão parcial de bens, ou obrigatoriamente no regime da separação. Mas se eu quero qualquer outro regime ou criar cláusulas malucas, como a gente tem visto aí no jornal, cláusula de indenização, cláusula de afixando alimentos em caso de separação ou de traição, pode, no pacto antenupcial. O pacto antenupcial, ele deve ser feito por escritura pública, sob pena de invalidade. Então, necessariamente por escritura pública. E ele só adquire eficácia se eu casar. Então, se eu fizer hoje, celebro hoje o meu pacto antenupcial, vou lá com o meu futuro cônjuge no tabelionato, celebramos o pacto antenupcial e decidimos casar. Só daqui a 2 anos, esse pacto existe e é válido, mas ele ainda não produz eficácia. No dia que a gente casar, ele passa a produzir eficácia. Por que eu quero que vocês tomem cuidado com isso? Porque isso já caiu no FGV. Fulano e fulana estão de casamento marcado e celebram um pacto antenupcial. Por motivo de doença de um dos dois, em razão de saúde, eles não casam no civil. Adiam o casamento e passam a viver em união estável. Esse pacto não produz eficácia. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. O pacto existe no momento em que é celebrado. Ele é válido porque foi celebrado por instrumento público e ele não é eficaz porque não lhe seguiu o casamento, e essa era a resposta. Esse pacto é válido, porém ineficaz, tá? Então, encerrando o direito de família, já passando para o direito das sucessões. E aqui no direito das sucessões, o que eu quero revisar com vocês ou destacar é a indignidade, a exclusão de herdeiro por prática de atos previstos no artigo 1814 do Código Civil. E é muito comum vocês lembrarem do caso da Suzanne von Richthofen, né, da família Richthofen, que matou os pais ali, né, junto com os irmãos Cravinho e tal. Sim, esse é um caso de indignidade, é o mais grave deles.
aqueles que houverem sido autores ou coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então vejam que serão excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que praticarem um dos atos previstos no artigo 1814. Mas além do homicídio ou da tentativa de homicídio, nós temos outras causas. Aqueles que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, não é a calúnia no dia a dia, é a calúnia em juízo. Ou que incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E aquele que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Quando eu tenho a prática de um desses atos, morrendo o sujeito ofendido, os herdeiros poderão demandar a exclusão do herdeiro indigno. Então eu tenho que entrar com uma ação, eu, outro herdeiro, entrarei com uma ação exigindo que aquele herdeiro e provando a prática do ato seja excluído da sucessão. O herdeiro indigno recebe essa pena da exclusão pessoalmente, de modo que se ele tiver herdeiros, por exemplo, ele é um filho indigno, e ele deixa, ele também tem filhos, ou seja, o de cujos tem netos, os netos herdam por direito de representação, sem, é claro, que ele possa, mesmo no futuro, por direito à sucessão eventual, ter acesso a esses bens. Ele também não vai poder administrar esse patrimônio, ele não terá direito de usufruto que normalmente os genitores têm dos bens dos filhos até a maioridade, tá? Só que o que eu quero destacar aqui com vocês é o seguinte, que a indignidade, ela pode ser perdoada. E isso a gente chama de reabilitação de herdeiro indigno. Bom, antes de falar da reabilitação, só um destaque rapidinho, para não esquecer. Tem prazo para demandar a exclusão do herdeiro. E esse direito se extingue. O direito de demandar a exclusão do herdeiro se extingue, portanto é um prazo decadencial, em 4 anos contados da abertura da sucessão. 4 anos. E, quando se tratar de homicídio ou tentativa de homicídio, o MP detém legitimidade também para demandar a exclusão do herdeiro ou do legatário. Mas vamos lá então. O que é a reabilitação? A reabilitação é quando o de cujus de alguma maneira perdoou o herdeiro indigno. A reabilitação ela pode ser expressa ou tácita. Quando ela for expressa, ela vai constar de testamento ou outro documento autêntico em que ele diz, fulano fez tal coisa, mas eu estou perdoando. E aí o fulano vai herdar. A reabilitação tácita, ela acontece quando, ciente da prática do ato, o de cujus inclui o herdeiro indigno no seu testamento, deixando para ele um legado ou um quinhão hereditário. Olha só. Olhem só. Ele sabe o que aconteceu e em ato posterior ele celebra um testamento beneficiando o filho ou neto ou sobrinho ou quem seja indigno. Nesse caso, gente, olha só, contemplado em testamento do ofendido, o herdeiro indigno, se a reabilitação for tácita, vai suceder, mas apenas no limite da disposição testamentária. Ele não recebe a parte indisponível, ou seja, a legítima, se for o caso, ele recebe no limite da disposição testamentária. Então se o de cujus deixou para ele em testamento um carro, ele recebe um carro, isso aí. Deixou 5% da herança, ele recebe 5% da herança, isso aí. E só. Ele não concorre com os demais na legítima, tá? Pessoal, assim encerramos a nossa rápida revisão de direito civil. Obviamente, destaquei aqui os principais pontos, ou que eu entendo que são os principais pontos para esse próximo exame. Quero desejar a vocês muito sucesso na prova.
Contem conosco para o que precisarem. Esperamos vocês aqui na segunda fase e estaremos lá para quem fizer o exame, é claro, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estaremos lá na PUC para dar aquele abraço e passar aquela energia positiva antes da prova. Até mais, fico à disposição de vocês nas redes sociais. Um abraço e até logo.